14. Quais são as vossas relações no mundo em que estáis? Resp. Relações lamentáveis e infelizes. 15. Quando retornais à terra, há lugares que frequentais de preferência. Resp. Procuro as almas que se compadecem de minhas penas, ou que oram por mim. 16. Vedes as coisas da terra tão claramente como quando vivíeis entre nós? Resp. Procuro não as ver, se as buscasse, seria mais uma causa de desgostos. 17. Disse que, quando vivo, eres muito pouco tolerante. É verdade? Resp. Eu era muito violento. 18. Que pensais do objetivo de nossas reuniões? Resp. Gostaria muito de havê-las conhecido quando encarnado, ter-me-iam tornado melhor. 19. Vedes e outros espíritos além de vós? Resp. Sim, mas me sinto bastante confuso diante deles. 20. Rogamos a Deus que vos guarde em sua santa misericórdia. Os sentimentos que acabais de exprimir farão com que encontreis graças diante dele, e não duvidamos que vos auxiliem no progresso. Resp. Eu vos agradeço, Deus vos proteja. Bendito seja por isso. Minha vez chegará também, assim o espero. Observação: os ensinamentos fornecidos pelo Espírito do Sr. Bertrand são absolutamente exatos e de acordo com o gênero de vida e o caráter que lhe conheciam. Apenas, ao confessar a sua inferioridade e os seus erros, a linguagem é mais séria e mais elevada do que dele se poderia esperar. Ele nos prova, uma vez mais, a penosa situação daqueles que na Terra se ligaram excessivamente à matéria. É assim que os próprios espíritos inferiores, através do exemplo, nos dão muitas vezes preciosas lições de moral. Ano 1. Agosto de 1858, número 8. O espírito batedor de Dibelsdorf. Baixa Saxônia. Do Dr. Kerner. Traduzido do alemão pelo Sr. Alfred Biro, pondo-se de lado seu aspecto cômico. A história do espírito batedor de Dibelsdorf também encerra uma parte instrutiva, como ressalta das passagens de velhos documentos, publicados em 1811 pelo pregador Capelle. No dia 2 de dezembro de 1761, às 6 horas da tarde, uma espécie de martelamento que parecia vir do chão fez-se ouvir no quarto habitado por Antoni Ketelhut. Atribuindo o episódio ao seu criado, que queria divertir-se à custa da empregada, então no quarto das fendeiras, saiu para jogar um balde de água na cabeça do gozador, não encontrando, porém, ninguém do lado de fora. Uma hora depois, o mesmo barulho recomeçou e ele imaginou que fosse causado por um rato. Assim, no dia seguinte examinou as paredes, o teto e o assoalho, não encontrando o mais leve vestígio desse animal. À noite, o mesmo barulho, considerou-se, então, a casa perigosa para servir de habitação, e as próprias criadas não mais quiseram permanecer no quarto durante o serão. Logo após o ruído cessou, para reproduzir-se 100 passos adiante, na casa do Sr. Louis Ketelhut, irmão de Antoni, e com uma força inusitada. Era num canto do quarto que se manifestava a coisa batedora. Por fim, o fenômeno se tornou suspeito aos camponeses, vindo o burgomestre dar parte à justiça que, de início, não quis ocupar-se de um caso que considerava ridículo. Contudo, em face das insistentes pressões dos habitantes, alguém da justiça se dirigiu a Dibelsdorf no dia 6 de janeiro de 1762, para examinar o fato com maior atenção. Demolidos as paredes e os tetos, nenhum resultado se obteve. A família Ketelhut jurou não ter absolutamente nada a ver com aquela coisa estranha. Até então, não se havia conversado ainda com o batedor. Armando-se de coragem, um indivíduo de Nagon pergunta: Espírito batedor, estás aqui? E um golpe se fez ouvir. Podes dizer como me chamo? Entre diversos nomes designados, o espírito bateu o nome do interlocutor. Há quantos botões em minha roupa? 36 golpes foram dados.
Os botões foram contados, havendo justamente 36. A partir desse momento, a história do espírito batedor espalhou-se nas redondezas, fazendo com que centenas de moradores de Brunswick se dirigissem à noite a Dibelsdorf, assim como ingleses e uma porção de curiosos estrangeiros. A multidão tornou-se tão numerosa que a milícia local não a podia controlar. Os camponeses tiveram que reforçar a guarda da noite, não se permitindo entrar os visitantes senão uns após os outros. Essa fluência de pessoas pareceu excitar o espírito a manifestações mais extraordinárias ainda, evoluindo para determinadas formas de comunicação que atestavam a sua inteligência. Jamais se atrapalhou nas respostas. Desejava-se saber o nome e a cor dos cavalos estacionados defronte da casa. Ele o indicava com precisão. Abria-se um livro de canto, colocava-se o dedo ao acaso sobre uma página e perguntava-se o número do trecho de música, desconhecido até mesmo do próprio interlocutor. Logo, uma série de golpes indicava perfeitamente o número designado. O espírito não fazia esperar sua resposta, que se seguia imediatamente após a pergunta. Também dizia quantas pessoas havia no quarto, quantas estavam do lado de fora, designando a cor dos cavalos, das roupas, a posição e a profissão das pessoas. Entre os curiosos encontrava-se um dia um homem de Etim, completamente desconhecido em Dibelsdorf e morando há pouco tempo em Brunswick. Pediu ao espírito local de seu nascimento e, a fim de o induzir em erro, citou o grande número de cidades. Quando chegou ao nome de Etim, um golpe se fez ouvir. Um burguês astuto, imaginando pegar o espírito em falta, perguntou-lhe quantas moedas possuía em seu bolso, tendo sido respondido 681, seu número exato. A um confeiteiro, disse quantos biscoitos tinha feito pela manhã, a um comerciante, quantas medidas de fita havia vendido na véspera, a um outro, o total de dinheiro recebido na antevéspera pelo correio. Era de humor bastante alegre, batendo a medida que se desejasse e, algumas vezes, tão forte que o ruído era ensurdecedor. Durante o jantar, à noite, e após as orações, ele bateu amém. Esse sinal de devoção não impediu que um sacristão, revestido de um grande hábito de exorcista, tentasse desalojar o espírito de seu canto. A conjuração, porém, fracassou. O espírito nada temia, mostrando-se tão sincero nas respostas ao duque reinante Charles e a seu irmão Ferdinand quanto a qualquer outra pessoa de menor condição. A história tomou, então, um rumo mais sério. O duque encarregou um médico e alguns doutores em direito para examinarem o fato. Os sábios explicaram as batidas pela presença de uma fonte subterrânea. Mandaram cavar um poço de 8 pés de profundidade e naturalmente encontraram água, considerando-se que Dibelsdorf está situada em região baixa. A água que jorrou inundou o quarto, mas o espírito continuou a bater em seu canto habitual. Os homens de ciência imaginaram, então, que estavam sendo vítimas de uma mistificação, concedendo ao doméstico a honra de tomar o lugar daquele espírito tão bem instruído. Sua intenção era enfeitiçar a criada. Todos os habitantes do vilarejo foram convidados a ficar em casa. Num dia determinado, o doméstico foi mantido à vista, porque, segundo a opinião dos sábios, devia ser ocupado, mas o espírito respondeu novamente a todas as perguntas. Reconhecido inocente, o serviçal foi posto em liberdade. A justiça, porém, queria um autor para o delito, acusando o casal Keteliot pelo barulho de que se queixavam, embora fossem pessoas benevolentes, honestas e irrepreensíveis em todas as coisas e tivessem procurado as autoridades desde o início das manifestações. Por meio de promessas e ameaças, uma jovem foi forçada a testemunhar contra seus patrões. Em consequência, foram eles presos, malgrado as retratações posteriores da mocinha e a confissão formal de que suas primeiras declarações eram falsas e lhe foram arrancadas pelos juízes. O espírito continuou a bater. Mesmo assim,
O casal Keteliut foi mantido na prisão durante 3 meses, sendo libertados sem indenização após o término desse prazo, muito embora os membros da comissão assim tivessem concluído seu relatório. Todos os meios possíveis para descobrir a causa do barulho foram infrutíferos. Talvez o futuro nos esclareça algo a respeito. O futuro ainda nada ensinou. O espírito batedor manifestou-se desde o início de dezembro até março, época em que deixou de se fazer ouvir. Voltaram a pensar que o criado já incriminado devia ser o autor de todas essas peças de mau gosto. Contudo, como poderia ter se livrado das armadilhas estendidas pelos duques, juízes e tantas outras pessoas que o interrogaram? Observação: se quisermos nos referir à data em que se passaram as coisas que acabamos de narrar, e compará-las às que ocorrem em nossos dias, encontraremos uma identidade perfeita na maneira das comunicações e, até mesmo, na natureza das perguntas e respostas. Nem a América, nem nossa época descobriram os espíritos batedores, da mesma forma que não descobriram os outros espíritos, como demonstraremos por inúmeros fatos autênticos, mais ou menos antigos. Há, todavia, entre os fenômenos atuais e os de outrora uma diferença capital. Estes últimos eram quase todos espontâneos, ao passo que os nossos se produzem quase à vontade de certos médiums especiais. Essa circunstância permitiu melhor estudá-los e aprofundar-lhes a causa. A essa conclusão dos juízes, talvez o futuro nos esclareça algo a respeito. Hoje o autor não responderia, o futuro ainda nada ensinou. Vivesse esse autor e saberia que o futuro, ao contrário, ensinou tudo e, mais esclarecida do que há um século, a justiça de nossos dias, a propósito das manifestações espíritas, não cometeria os equívocos que recordam os cometidos na Idade Média. Nossos próprios sábios já penetraram bastante os mistérios da natureza para não se deixarem levar pelas coisas desconhecidas, têm sagacidade suficiente para não se exporem, como fizeram seus antecessores, aos desmentidos da posteridade, em detrimento de sua reputação. Se algo desponta no horizonte, não se apressam em dizer, não é nada, por temer que esse nada seja um navio. Se não o veem, calam-se e esperam, eis aí a verdadeira sabedoria. Ano 1, setembro de 1858, número 9. Um aviso de além-túmulo. O seguinte fato foi relatado pela Pátria, de 15 de agosto de 1858, terça-feira passada. Cometi a imprudência de vos contar uma história emocionante. Deveria ter pensado que não existem histórias emocionantes, há somente histórias bem contadas, de maneira que o mesmo fato, narrado por duas pessoas diferentes, pode fazer dormir um auditório ou provocar arrepios de terror. Como me entretive com meu companheiro de viagem, de Cherbourg a Paris, o Sr. B., de quem ouvi uma anedota maravilhosa. Se a tivesse estenografado, certamente teria a possibilidade de vos causar arrepios. Mas cometi a imprudência de confiar em minha memória detestável, o que lamento profundamente. Enfim, seja como for, eis a aventura, provando seu desenlace que hoje, 15 de agosto, incontestavelmente é um fato. O Sr. de S., nome histórico ainda hoje levado em consideração, era oficial durante o diretório. Fosse por prazer, ou por necessidade de serviço, dirigia-se à Itália. Em um de nossos departamentos centrais foi surpreendido pela noite e sentiu-se feliz por encontrar abrigo numa espécie de barraca de aspecto suspeito, onde lhe ofereceram uma ceia de má qualidade e um catre no celeiro. Habituado à vida de aventuras e ao rude ofício da guerra, o Sr. de S. comeu com apetite, deitou-se sem murmurar e dormiu profundamente. Seu sono foi perturbado por terrível aparição. Viu um espectro levantar-se na sombra, marchar pesadamente em direção ao seu gravado e deter-se à altura da cabeceira. Era um homem de cerca de 50 anos, cujos cabelos, grisalhos e embaraçados, estavam vermelhos de sangue, apresentava o peito nu e a garganta,
enrugada, estava cortada e as feridas abertas. Permaneceu em silêncio por alguns instantes, fixando os olhos negros e profundos sobre o viajante adormecido. Depois, sua pálida figura se animou e suas pupilas brilharam como dois carvões ardentes. Parecendo esforçar-se com muita dificuldade, e com uma voz surda e estremecida pronunciou estas estranhas palavras: Conheço-te, és soldado como eu e, também como eu, homem de coração, incapaz de faltar com a palavra. Venho pedir-te um serviço, que outros já me prometeram mas não cumpriram. Estou morto há 3 semanas. O dono desta casa, auxiliado pela mulher, surpreendeu-me durante o sono e cortou-me a garganta. Meu cadáver está escondido sob um monte de esterco, à direita, no fundo do pátio secundário. Vai, amanhã, procurar a autoridade do lugar, trazendo contigo 2 gendarmes e fazendo com que eu seja enterrado. O dono da casa e sua mulher se trairão e tu os entregarás à justiça. Adeus, conto com tua piedade, não esqueças a rogativa de um antigo companheiro de armas. Despertando, o Sr. Jesse recordou-se do sonho. Apoiou a cabeça no cotovelo e pôs-se a meditar. Sua emoção era viva, dissipando-se diante das primeiras claridades do dia. Como Atali, disse, um sonho. Deverei me inquietar com um sonho. Ignorando o que se passava em seu coração, e escutando apenas a voz da razão, afivelou a mala e continuou a viagem. No final do dia, chegando à sua nova etapa, parou para passar a noite num albergue. Mal, porém, havia fechado os olhos, o espectro apareceu-lhe uma segunda vez, triste e quase ameaçador. Surpreendo-me e me aflige, disse o fantasma, de ver um homem como tu perjurar e faltar a seu dever. Esperava mais de tua lealdade. Meu corpo está sem sepultura, vivem em paz meus assassinos. Amigo, minha vingança encontra-se em tuas mãos, em nome da honra eu te intimo a que voltes atrás. O Sr. Jesse passou o resto da noite em grande agitação. Rompido o dia, envergonhou-se de seu pavor e continuou a viagem. Ao cair da tarde, 3ª parada e 3ª aparição. Desta vez, o fantasma estava mais lívido e mais terrível. Um sorriso amargo percorria seus brancos lábios. Falou com voz rude: creio que te julguei mal. Teu coração, como o dos outros, parece insensível às súplicas dos infortunados. Venho invocar o teu auxílio pela última vez e fazer um apelo à tua generosidade. Retorna X, vinga-me, ou sê para sempre maldito. Dessa vez o Sr. Jesse decidiu retomar o caminho de volta até o albergue suspeito, onde havia passado a primeira de suas lúgubres noites. Dirigiu-se à residência do magistrado e pediu 2 gendarmes. À sua e à vista dos 2 policiais, os assassinos empalideceram e confessaram o crime, como se forças superiores houvesse arrancado essa confissão fatal. O processo foi instruído rapidamente, tendo eles sido condenados à morte. Quanto ao pobre oficial, cujo cadáver foi encontrado sob um monte de esterco, à direita, no fundo do pátio secundário, foi sepultado em terra santa e os sacerdotes oraram pelo repouso de sua alma. Havendo cumprido sua missão, o Sr. Jesse apressou-se servir-se ele mesmo, deixou seus convivas por alguns instantes e subiu ao primeiro andar da casa, onde ficava o quarto. Não havia levado luz. Quando penetrou no longo corredor que dava acesso ao quarto, deteve-se subitamente e se viu forçado a apoiar-se na parede. Diante dele, na extremidade da galeria, deparou-se com o fantasma do homem assassinado que, não pronunciando qualquer palavra, nem fazendo gesto algum, desapareceu logo depois. Era o aviso prometido. Por ter bom ânimo, após um instante de desfalecimento o Sr. Jesse recobrou a coragem e o sangue frio, marchou para o quarto, apanhou a tabaqueira e desceu para o salão. Ao penetrar ali, não deixava transparecer qualquer sinal de emoção, misturando-se à conversação durante 1 hora e revelando todo o seu espírito e a mesma jovialidade habitual.
À meia-noite os convidados se retiraram. Sentou-se, então, passando 3/4 de hora em recolhimento. Depois, havendo posto ordem em seus negócios, embora não sentisse nenhum mal-estar, ganhou seu quarto de dormir. Quando abriu a porta, um tiro estendeu morto, exatamente 2 horas após a aparição do fantasma. A bala que lhe despedaçou o crânio destinava-se ao seu criado, Henri Daldiger, fazendo questão de cumprir a promessa que havia feito ao jornal, de narrar alguma coisa que emocionasse os leitores. Teria o autor deste artigo aurido a história em sua fecunda imaginação, ou seria ela verdadeira? É o que não poderíamos garantir. Aliás, esse ponto não é o mais importante, real ou fictício. O essencial é saber se o fato é possível. Pois bem, não hesitamos em dizer, sim, os avisos de além-túmulo são possíveis, e numerosos exemplos, cujem deixar a região e correu para os Alpes, sem olhar para trás. A primeira vez que repousou numa cama, o fantasma ergueu-se novamente ante seus olhos, não mais o fazendo com ferocidade e irritação, porém mais suave e benevolentemente, dizendo-lhe, obrigado, obrigado, irmão. Quero agradecer o serviço que prestaste, mostrar-me-ei a ti uma vez ainda, uma só, 2 horas antes da tua morte virei avisar-te. Adeus. O Sr. Jesse tinha, então, cerca de 30 anos. Durante igual período nenhuma visão veio perturbar a quietude de sua vida. Mas no dia 14 de agosto de 182, véspera da festa de Napoleão, o Sr. Jesse, que permanecia fiel ao partido bonapartista, tinha reunido num grande jantar uma vintena de antigos soldados do Império. A festa fora muito alegre e o anfitrião, embora velho, estava bem conservado e com boa saúde. Encontravam-se no salão e tomavam café. O Sr. Jesse teve vontade de cheirar rapé e lembrou-se de que havia deixado a tabaqueira no quarto. Como tinha por hábito a autenticidade não poderia ser posta em dúvida, aí estão para os atestar. Se, pois, a anedota do Sr. Henri Daldiger é apócrifa, muitas outras do mesmo gênero não o são. Diremos, mesmo, que esta nada oferece de extraordinário. A aparição ocorreu em sonho, circunstância muito comum, quando é notório que podem produzir-se à vista, durante o estado de vigília. O aviso no instante da morte nada tem de insólito, mas os fatos desse gênero são muito mais raros porque a providência, em sua sabedoria, nos oculta o momento fatal. Não é senão excepcionalmente que ele nos pode ser revelado e por motivos que nos são desconhecidos. Eis um outro exemplo mais recente, menos dramático, é verdade, mas cuja exatidão podemos garantir. O Sr. Watblade, negociante e presidente do Tribunal de Comércio de Boulogne, faleceu no dia 12 de julho passado, nas seguintes circunstâncias. Sua esposa, que havia perdido há 12 anos, e cuja morte lhe causava constantes pesares, apareceu-lhe durante 2 noites consecutivas nos primeiros dias de junho, dizendo-lhe, Deus apiedou-se de nossos sofrimentos e deseja que em breve estejamos reunidos. Acrescentou, ainda, que o 12 de julho seguinte era o dia marcado para essa reunião e que, em consequência, devia preparar-se para ela. Realmente, desde esse momento operou-se nele uma mudança notável, definhava-se dia a dia, logo tomando leito e, sem qualquer esforço e sem sofrimento algum, no dia marcado exalou o derradeiro suspiro, nos braços de seus amigos. Em si mesmo, o fato é incontestável. Os sépticos poderão apenas discutir a causa, que não deixarão de atribuir à imaginação. Sabe-se que semelhantes predições, feitas por ledores de Buena Dicha, foram seguidas de um desenlace fatal. Nesses casos, concebe-se que a imaginação, superexcitada pela ideia, possa fazer com que os órgãos experimentem uma alteração radical. Por mais de uma vez o medo de morrer provocou a morte. Aqui, entretanto, as circunstâncias não são as mesmas. Os que se aprofundaram nos fenômenos do espiritismo podem perfeitamente dar-se conta do fato,
Quanto aos sépticos, só tem um argumento: não creio, logo, isso não é possível. Interrogados a respeito, os espíritos responderam: Deus escolheu esse homem, que era de todos conhecido, a fim de que o acontecimento se espalhasse e provocasse reflexão. Os incrédulos incessantemente pedem provas, Deus lhes oferece a cada momento, através dos fenômenos que surgem por toda parte. A eles, porém, aplicam-se estas palavras: têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. Os gritos da noite de São Bartolomeu. De Saint foi, em sua Histoire de l'Ordre du Saint-Esprit, edição de 1778, cita a seguinte passagem, retirada de uma coletânea escrita pelo Marquês Justop Juvenal de Orsins, tenente-general do governo de Paris, lá pelos fins do ano de 1572, imprimida em 1601. No dia 31 de agosto de 1572, 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, eu havia ceado no Louvre, nas dependências da senhora Fieschi. O calor tinha sido grande durante todo o dia. Assentamo-nos sob uma pequena latada, às margens do rio Sena, para aspirar o ar fresco. De repente, ouvimos no ar um barulho horrível, de vozes tumultuosas e de gemidos misturados a gritos de raiva e de furor. Ficamos imóveis, tomados de pavor, olhando-nos de instante em instante, mas sem coragem de falar. Creio que esse barulho tenha durado cerca de meia hora. Por certo, o rei Carlos IX também ouviu, ficou apavorado, não dormiu mais durante o resto da noite e, embora não comentasse o fato no dia seguinte, perceberam-lhe o ar sombrio, pensativo, alucinado. Se algum prodígio não deve encontrar incrédulos, seguramente este é um deles, atestado por Henrique IV. Conforme D'Aubigné, no livro I, capítulo 6, página 561, esse príncipe várias vezes nos contou, entre seus familiares e cortesãos mais chegados, e tenho várias testemunhas vivas que jamais relataram o fato, sem se sentirem ainda tomadas de pavor, que 8 dias após o massacre de São Bartolomeu viu uma grande quantidade de corvos empoleirar-se e crocitar sobre o pavilhão do Louvre, que nessa mesma noite, 2 horas após haver deitado, Carlos IX saltou de sua cama, fez-se levantarem os que estavam em seu quarto e ordenou verificassem o que por ali se passava, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes a gemer, em tudo semelhante ao que percebera na noite do massacre, que todos esses gritos eram tão impressionantes, tão marcantes e de tal forma articulados que Carlos IX, julgando que os inimigos dos Montmorency e de seus partidários os haviam surpreendido e os atacavam, enviou um destacamento de seus guardas para impedir esse novo massacre, que os guardas informaram que Paris estava tranquila e que o barulho que se ouvia permanecia no ar. Observação: o fato narrado por Saint-Foy e Juvenal de Orsins tem muita analogia com a história do fantasma da senhorita Clairon, relatado em nosso número do mês de janeiro, com a diferença de que, nessa ocasião, um único espírito se manifestou durante 2 anos e meio, ao passo que, depois da noite de São Bartolomeu, uma quantidade inumerável de espíritos teria feito o ar retinir apenas por alguns instantes. Aliás, esses 2 fenômenos têm, evidentemente, o mesmo princípio que o dos demais fatos contemporâneos e da mesma natureza que já relatamos, deles não diferindo senão pelo detalhe da forma. Interrogados sobre a causa dessa manifestação, vários espíritos responderam que era uma punição de Deus, o que é fácil de compreender. Conversas familiares de além-túmulo. Senhora Chabenhaus. Letargia estática. Segundo o Corriere di Zetazunis, vários jornais relataram o fato que a seguir apresentamos, e que nos pareceu fornecer matéria para um estudo interessante. Diz o Corriere di Zetazunis que uma família alemã de Baltimore acaba de emocionar-se vivamente com um caso singular de morte aparente. A senhora Chabenhaus, há longo tempo enferma, parecia ter exalado o derradeiro suspiro na noite de segunda para terça-feira.
As pessoas que dela cuidavam puderam observar todos os sintomas da morte. O corpo estava gelado e seus membros tornaram-se rígidos. Após ter prestado ao cadáver os últimos deveres, e quando tudo na câmara mortuária estava pronto para o enterro, os assistentes foram repousar. Esgotado de fadiga, o Sr. Schwabenhaus em breve os acompanhou. Estava mergulhado num sono agitado quando, cerca de 6 horas da manhã, a voz da esposa feriu-lhe o ouvido. A princípio julgou-se vítima de um sonho, mas o seu nome, repetido várias vezes, não mais lhe deixou qualquer dúvida, precipitando-se de imediato para o quarto da esposa. Aquela que era tida por morta estava sentada na cama, parecendo fruir de todas as faculdades e mais forte do que nunca, desde o início da doença. A senhora Schwabenhaus pediu água e depois desejou tomar chá e vinho. Rogou ao marido que fizesse adormecer a criança que chorava num quarto vizinho. Mas ele estava muito emocionado para isso e correu despertar as demais pessoas de casa. Sorridente, a doente acolheu os amigos e domésticos que, trêmulos, aproximaram-se de seu leito. Não parecia surpreendida com o aparato funerário que lhe feriu o olhar. Sei que me acreditáveis morta, disse, entretanto, estava apenas adormecida. Durante esse tempo minha alma transportou-se para as regiões celestes. Um anjo veio buscar-me e em poucos instantes transpusemos o espaço. O anjo que me conduzia era a filhinha que perdemos o ano passado. Oh! Em breve irei reunir-me a ela. Agora, que experimentei as alegrias do céu, não mais queria viver na terra. Pedi ao anjo para, uma vez mais, vir abraçar meu marido e meus filhos, mas logo retornará para buscar-me. Às 8 horas, após se haver despedido com ternura do marido, dos filhos e de uma multidão de pessoas que a rodeavam, dessa vez a senhora Schwabenhaus expirou realmente, conforme foi constatado pelos médicos, de forma a não deixar subsistir nenhuma dúvida a esse respeito. Esta cena impressionou profundamente os habitantes de Baltimore. Havendo sido evocado no dia 27 de abril passado, numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito da senhora Schwabenhaus manteve a seguinte conversa. 1. Com vistas à nossa instrução, desejaríamos fazer algumas perguntas relacionadas com a vossa morte. Consentiríeis em responder-lhes? Resp. Como não, logo agora que começo a vislumbrar as verdades eternas, e sabedora da necessidade que igualmente sentis de também as conhecer. 2. Lembrais da circunstância particular que precedeu vossa morte? Resp. Sim, foi o momento mais feliz da minha existência na terra. 3. Durante vossa morte aparente, ouvíeis o que se passava à volta e percebíeis os preparativos do funeral? Resp. Minha alma estava muito preocupada com a felicidade que se avizinhava. Observação: sabe-se, em geral, que os letárgicos veem e ouvem o que se passa à volta deles, conservando a lembrança ao despertar. O fato a que nos referimos oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase, circunstância que explica por que foi desviada a atenção da paciente. 4. Tinhas a consciência de não estar morta? Resp. Sim, mas isso me era ainda mais penoso. 5. Poderias dizer a diferença que fazeis entre o sono natural e o letárgico? Resp. O sono natural é o repouso do corpo, o letárgico, a exaltação da alma. 6. Sofríeis durante a letargia? Resp. Não. 7. Como se operou vosso retorno à vida? Resp. Deus permitiu-me voltar para consolar os corações aflitos que me rodeavam. 8. Desejaríamos uma explicação mais material. Resp. O que chamais de perispírito ainda animava o meu invólucro terrestre. 9. Como foi possível não vos terdes surpreendido à vista dos preparativos que faziam para o enterro? Resp. Eu sabia que devia morrer, tudo aquilo pouco me importava, desde que havia entrevisto a felicidade dos eleitos. 10.
Recobrando a consciência, ficastes satisfeita de retornar à vida. Resp. Sim, para consolar. 11. Onde estivestes durante o sono letárgico? Resp. Não posso descrever toda a felicidade que experimentava. A linguagem humana é incapaz de exprimir essas coisas. 12. Ainda vos sentias na terra ou no espaço? Resp. Nos espaços. 13. Dissestes, quando voltastes a vós, que a filhinha que havíeis perdido no ano anterior vos tinha vindo buscar. É verdade? Resp. Sim, é um espírito puro. Observação: nas respostas dessa mãe, tudo anuncia tratar-se de um espírito elevado. Nada há, pois, de espantoso que um espírito mais elevado ainda se tivesse unido ao seu por simpatia. Entretanto, não devemos tomar ao pé da letra a qualificação de espírito puro, que por vezes os espíritos se dão entre si. Por essa expressão devemos entender os espíritos de uma ordem mais elevada que, achando-se completamente desmaterializados e purificados, não mais estão sujeitos à reencarnação, são os anjos que desfrutam a vida eterna. Ora, aqueles que não atingiram um grau suficiente e não compreendem ainda esse estado supremo, podem, pois, empregar o termo espírito puro para designar uma superioridade relativa, mas não absoluta. Disso temos numerosos exemplos, querendo parecer-nos que a senhora Schwabenhaus encontra-se neste caso. Algumas vezes os espíritos zombeteiros também se atribuem a qualidade de espíritos puros, a fim de inspirarem mais confiança àqueles a quem desejam enganar, e que não têm suficiente perspicácia para os julgarem por sua linguagem, pela qual sempre se traem em razão de sua inferioridade. 14. Que idade tinha essa criança quando morreu? Resp. 7 anos. 15. Como a reconhecestes? Resp. Os espíritos superiores se reconhecem mais depressa. 16. Vós a reconhecestes sob uma forma qualquer? Resp. Somente a vi como espírito. 17. O que ela vos dizia? Resp. Vem, segue-me em direção ao eterno. 18. Vistes outros espíritos, além do de vossa filha? Resp. Vi uma porção de outros espíritos, mas a voz de minha filha e a felicidade que pressentia eram minhas únicas preocupações. 19. Por ocasião de vosso retorno à vida, dissestes que em breve iríeis reencontrar a filha, tinhas, pois, consciência de vossa morte próxima? Resp. Para mim era uma esperança feliz. 20. Como sabias? Resp. Quem não sabe que é preciso morrer? Minha doença me dizia bem. 21. Qual era a causa de vossa enfermidade? Resp. Os desgostos. 22. Que idade tinhas? Resp. 48 anos. 23. Deixando a vida definitivamente, tivestes de imediato consciência clara e lúcida da nova situação? Resp. Tive-a no momento da letargia. 24. Experimentastes a perturbação que acompanha ordinariamente o retorno à vida espírita? Resp. Não, estava deslumbrada, mas não perturbada. Observação: sabe-se que a perturbação que se segue à morte é tanto menor e menos duradoura quanto mais se depurou o espírito durante a vida. O êxtase que precedeu a morte dessa mulher era, aliás, um primeiro desprendimento da alma de seus laços terrenos. 25. Desde que estáis morta já revistes vossa filha? Resp. Frequentemente estou com ela. 26. A ela estáis reunida por toda a eternidade? Resp. Não. Sei, porém, que depois de minhas últimas encarnações estarei no paraíso, onde habitam os espíritos puros. 27. Então vossas provas não terminaram? Resp. Não, mas, doravante, serão mais felizes. Não me deixam senão esperar e a esperança já é quase a felicidade. 28. Vossa filha tinha vivido em outros corpos antes daquele pelo qual foi vossa filha? Resp.
Sim, em muitos outros. 29. Sob que forma vos encontrais entre nós? Resp. Sob minha derradeira forma de mulher. 30. Percebei-nos tão distintamente como faríeis quando viva. Resp. Sim. 31. Desde que estais aqui sob a forma que tinhais na terra, é pelos olhos que nos vedes. Resp. Claro que não, o espírito não tem olhos. Encontro-me sob minha última forma tão somente para satisfazer as leis que regem os espíritos, quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. 32. Podeis ler os nossos pensamentos? Resp. Sim, posso, lerei caso eles sejam bons. Agradecemos as explicações que houvestes por bem nos dar. Pela sabedoria das vossas respostas reconhecemos que sois um espírito elevado e esperamos que possais fruir a felicidade que mereceis. Resp. Sinto-me feliz em contribuir para a vossa obra. Morrer é uma alegria, quando podemos auxiliar o progresso, como faço agora. Os talismãs. Medalha cabalística. O Senhor M. havia comprado em segunda mão uma medalha que lhe pareceu notável por sua singularidade. Era do tamanho de um escudo de 6 libras, tinha o aspecto da prata, embora um pouco acinzentada. Sobre ambas as faces estão gravadas, em baixo relevo, uma porção de sinais, entre os quais se nota planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis iniciais em caracteres vulgares, depois, outros em caracteres bizarros, lembrando o árabe, tudo disposto de modo cabalístico, conforme o gênero utilizado pelos mágicos. Tendo o Sr. M. interrogado a senhorita J., médium sonâmbula, a respeito dessa medalha, foi-lhe respondido que era composta de 7 metais, havia pertencido a Cazotte e tinha o poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações. O Sr. de Caldenberg, autor de uma série de comunicações que, como médium, dizia ter recebido da Virgem Maria, disse-lhe que era uma coisa maléfica, destinada a atrair os demônios. A senhorita Gudenstube, médium, irmã do barão de Gudenstube, autor de uma obra sobre pneumatografia, ou escrita direta, garantiu que a medalha possuía uma virtude magnética que poderia provocar o sonambulismo. Pouco satisfeito com essas respostas contraditórias, o Sr. M. apresentou-nos a medalha, pedindo nossa opinião pessoal a respeito e, ao mesmo tempo, solicitando interrogássemos um espírito superior a propósito de seu real valor, do ponto de vista da influência que pudesse ter. Eis a nossa resposta: os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento, e não pelos objetos materiais, que nenhum poder exercem sobre eles. Em todos os tempos os espíritos superiores têm condenado o emprego de sinais e de formas cabalísticas, de modo que todo espírito que lhes atribuir uma virtude qualquer, ou que pretender oferecer talismãs como objeto de magia, por isso mesmo revelará a sua inferioridade, quer quando age de boa fé e por ignorância, em consequência de antigos preconceitos terrestres de que ainda se acha imbuído, quer quando, como espírito zombeteiro, se diverte conscientemente com a credulidade alheia. Quando não traduzem pura fantasia, os sinais cabalísticos são símbolos que lembram crenças supersticiosas na virtude de certas coisas, como os números, os planetas e sua concordância com os metais, crenças que foram geradas nos tempos da ignorância e que repousam sobre erros manifestos, aos quais a ciência fez justiça, ao revelar o que existe sobre os pretensos 7 planetas, os 7 metais, etc. A forma mística e ininteligível desses emblemas tinha por objetivo a sua imposição ao vulgo, sempre inclinado a considerar maravilhoso tudo aquilo que é incapaz de compreender. Quem quer que tenha estudado racionalmente a natureza dos espíritos não poderá admitir que, sobre eles, se exerça a influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Seria renovar as práticas do caldeirão das feiticeiras, dos gatos negros,
das galinhas pretas e de outros sortilégios. Não podemos dizer a mesma coisa de um objeto magnetizado que, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre o organismo. Nesse caso, porém, a virtude do objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado e que assim se transmite, por via imediata, e não em sua forma, em sua cor e nem, sobretudo, nos sinais de que possa estar sobrecarregado. Um espírito pode dizer, traçai tal sinal e, à vista dele, reconhecerei que me chamais, e virei. Nesse caso, todavia, o sinal traçado é apenas a expressão do pensamento, é uma evocação traduzida de modo material. Ora, os espíritos, seja qual for a sua natureza, não necessitam de semelhantes artifícios para se comunicarem. Os espíritos superiores jamais os empregam. Os inferiores podem fazê-lo visando fascinar a imaginação das pessoas crédulas que querem manter sob dependência. Regra geral, para os espíritos superiores a forma nada é, o pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo, é inferior e não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez por outra, diga algumas coisas boas, porquanto essas boas coisas frequentemente são meio de sedução. Tal era, de maneira geral, nosso pensamento a respeito dos talismãs, como meio de entrar em relação com os espíritos. Evidentemente que se aplica também àqueles que a superstição emprega como preservativos de moléstias ou acidentes. Entretanto, para a edificação do proprietário da medalha, e para um melhor aprofundamento da questão, na sessão de 17 de julho de 1858 pedimos a São Luís, que conosco se comunica de bom grado sempre que se trata de nossa instrução, que nos desse sua opinião a respeito. Interrogados sobre o valor da medalha, eis qual foi sua resposta: fazeis bem em não admitir que objetos materiais possam exercer qualquer influência sobre as manifestações, quer para as provocar, quer para as impedir. Temos dito com bastante frequência que as manifestações são espontâneas e que, além disso, jamais nos recusamos a atender ao vosso apelo. Por que pensais que sejamos obrigados a obedecer a uma coisa fabricada pelos seres humanos? P. Com que finalidade foi feita essa medalha? Resp. Foi fabricada com o objetivo de chamar a atenção das pessoas que nela gostariam de crer, porém, apenas por magnetizadores poderá ter sido feita, com intenção de magnetizar e adormecer um sensitivo. Os signos nada mais são que fantasia. P. Dizem que pertenceu a Cazotte, poderíamos evocá-lo, a fim de obtermos alguns ensinamentos a esse respeito. Resp. Não é necessário, ocupai-vos preferentemente de coisas mais sérias. Problemas morais. Suicídio por amor. Havia 7 para 8 meses que Luiz G., oficial sapateiro, namorava uma jovem, Victorine R., com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo corrido os proclamas do casamento. Neste pé as coisas, consideravam-se quase definitivamente ligados e, como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Quarta-feira passada, ao jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade, e, obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas a ponto de Luiz abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Apesar disso, no dia seguinte, muito embaraçado, veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como se sabe, mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera o que poderia acontecer quando não mais houvesse tempo para remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram, esperando que sua amada fosse mais razoável, até que resolveu fazer uma última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada, recusaram abrir-lhe. Novas súplicas do repelido, novos protestos,
não ecoaram no coração da sua pretendida. Adeus, pois, cruel, exclamou o pobre moço, adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto como eu. Ao mesmo tempo a moça ouviu um gemido abafado e logo após o baque como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luís se assentara à soleira da porta, e protestou a si mesmo a não sair enquanto ele ali se conservasse. Decorrido um quarto de hora que um locatário, passando pela calçada e levando luz, gritou espantado e pediu socorro. Logo os vizinhos chegaram, abrindo também a porta. A senhorita Victorine soltou um grito de horror ao perceber o noivo estendido no chão, pálido e inanimado. Todos se apressaram em lhe prestar socorro, cogitaram chamar um médico, mas logo perceberam que tudo seria inútil, visto como ele deixara de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração, e o ferro ficara ali cravado na ferida. Esse fato, que encontramos no século de 7 de abril último, despertou-nos a ideia de dirigir a um espírito superior algumas perguntas sobre as suas consequências morais. Aqui estão, assim como as respostas que nos foram dadas pelo Espírito São Luís, na sessão da Sociedade, no dia 10 de agosto de 1858. 1. A moça, causadora involuntária do suicídio, tem responsabilidade? Resp. Sim, porque o não amava. 2. Então, para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava. Resp. Ela procurava uma ocasião de descartar-se dele, e assim fez em começo da ligação que viria a fazer mais tarde. 3. Neste caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado os sentimentos dos quais não participava e que o deram em resultado o suicídio do moço. Resp. Sim, exatamente. 4. Mas então essa responsabilidade deve ser proporcional à falta, e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio. Resp. É evidente. 5. E o suicídio de Luís tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine. Resp. Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus, do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Observação: dizendo que este suicídio é menos criminoso aos olhos de Deus, isso significa, evidentemente, que a criminalidade, embora em menor grau, a falta consiste na fraqueza que ele não soube vencer. Era, sem dúvida, uma prova que sucumbiu. Ora, os espíritos nos ensinam que o mérito consiste em lutar vitoriosamente contra as provas de todos os gêneros, que são a própria essência da vida terrena. Ao espírito Luís G., evocado mais tarde, foram feitas as seguintes perguntas. 1. Que julgais da ação que praticastes? Resp. Victorine era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. 2. Então não vos amava? Resp. Não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos, e ela até se deu por feliz achando um pretexto para se desembaraçar de mim. 3. E o vosso amor por ela era sincero? Resp. Paixão somente, creia, pois se o amor fosse puro eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. 4. E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção persistiria na sua recusa? Resp. Não sei, penso mesmo que não, porque ela não é má. Mas, ainda assim, não seria feliz, e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. 5. Batendo-lhe a porta, tinha já a ideia de vos matar, caso se desse a recusa? Resp. Não, em tal não pensava, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. 6. Parece que não deplorais o suicídio senão pelo fato de Victorine o não merecer. É realmente o vosso único pesar? Resp. Neste momento, sim, estou ainda perturbado,
Afigura-se-me estar ainda à porta, conquanto também experimente outra sensação que não posso definir. 7. Chegareis a compreendê-la mais tarde. Resp. Sim, quando estiver livre desta perturbação. Fiz mal, deveria resignar-me. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras, e infelizmente ele só o compreende bastante tarde. 8. Dizeis que tendes um desgosto. Qual é? Resp. Fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz, sofro, e é sempre ela que me fez sofrer, a ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta, mas... não falemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. Ano 1, outubro de 1858, número 10. Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Problema moral. Lemos na Gazette de Silésia, no dia 20 de outubro de 1857 escreveram-nos de Boquenham que um crime apavorante acabara de ser cometido por um menino de 12 anos. Domingo passado, 25 do mês, 3 filhos do Sr. Ubner, fabricante de pregos, e 2 do Sr. Fritz, sapateiro, brincavam juntos no jardim deste último. O jovem H, conhecido por seu mau caráter, associou-se aos seus folguedos e os persuadiu a entrarem num baú, guardado numa casinha do jardim, e que servia ao sapateiro para levar suas mercadorias até a feira. As 5 crianças mal cabiam ali dentro, mas se comprimiram e se acomodaram, aos risos, umas sobre as outras. Tão logo haviam entrado, o monstro fechou o baú, sentou-se em cima e ficou 3/4 de hora a ouvir, primeiro os seus gritos, depois os seus gemidos. Finalmente, quando cessaram os estertores e ele os supôs mortos, abriu o baú. As crianças ainda respiravam. Tornou a fechá-lo, aferrolhou e foi brincar com papagaio de papel. Foi visto por uma menina quando saía do jardim. Compreende-se a ansiedade dos pais quando se deram conta do desaparecimento dos filhos e seu desespero ao encontrá-los no baú, após demoradas buscas. Uma das crianças ainda vivia, porém não tardou a expirar. Denunciado pela garota que o vira sair do jardim, o jovem H. confessou o crime com o maior sangue frio e sem manifestar qualquer arrependimento. As 5 vítimas, um menino e 4 meninas de 4 a 9 anos de idade, foram hoje sepultadas no mesmo local. Observação: o espírito interrogado é o da irmã do médium, morta aos 12 anos, mas que, como espírito, sempre mostrou superioridade. 1. Ouvistes o relato que acabamos de ler, do assassinato de 5 crianças, cometido na Silésia por um menino de 12 anos? Resp. Sim, minha pena ainda exige que eu ouça as abominações da terra. 2. Que motivo teria levado uma criança dessa idade a cometer uma ação tão atroz e com tanto sangue frio? Resp. A maldade não tem idade, é ingênua na criança e raciocinada no homem adulto. 3. Quando a maldade existe numa criança que não raciocina, não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? Resp. Nesse caso, procede diretamente da perversidade do coração, é seu próprio espírito que o domina e o impele à perversidade. 4. Qual poderia ter sido a existência anterior de semelhante espírito? Resp. Horrível. 5. Em sua existência anterior ele pertencia à Terra ou a um mundo ainda mais atrasado? Resp. Não vejo bem, contudo, devia pertencer a um orbe bem mais inferior do que a Terra, teve a ousadia de vir à Terra, por isso será duplamente punido. 6. Nessa idade tinha perfeita consciência do crime que cometia. Como espírito, será responsabilizado por ele. Resp. Tinha a idade da consciência, e isso basta. 7. Visto que esse espírito teve a ousadia de vir à Terra, que é muito elevada para ele,
Poderia ter sido constrangido a regressar a um mundo condizente com a sua natureza. Resp. Sua punição é justamente retrogradar, é o próprio inferno. É a punição de Lúcifer, do homem espiritual rebaixado até a matéria,